O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Canta, igreja, uma nova canção, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova unção. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova unção. Recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos sentar um pouco, fazendo favor. Nessa primeira leitura da carta de São João, ele vai dizer: caríssimo, o que era desse o princípio que nós ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra e da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunho, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. É uma carta que o discípulo amado de Jesus Cristo escreve para a sua comunidade. E nessa noite escreve para mim e para você também. Ele vai falar da experiência da palavra de Deus que se torna carne. Se no princípio era o verbo, ele vai dizer isso. Ele diz o que era desse o princípio, o que nós ouvimos, convivemos, ouvimos e vemos, e as nossas mãos tocaram na palavra, que é a palavra da vida eterna. Aplauda isso. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra. De fato, a vida manifestou-se e nós vimos, e nós somos testemunho disso. É a experiência do discípulo amado de Jesus Cristo,
Ele vai falar da convivência que ele teve com Jesus Cristo, dessa experiência de ter convivido com Jesus Cristo, andado com Jesus Cristo, dormido do lado de Jesus Cristo, comido com Jesus Cristo, conversado com Jesus Cristo e amado Jesus Cristo. Ele vai falar dessa pessoa que no início ele diz era verbo, era palavra, e essa palavra se fez carne, essa palavra veio para o nosso meio, e essa palavra veio para nossas vidas, e essa palavra, nós convivemos com a palavra feito carne. Ele vai dizer, nós somos testemunho dessa verdade, nós convivemos com Ele. Ele estava numa carne, mas era a palavra de Deus que fez todas as coisas, que se tornou-se carne. É por isso que ele vai dizer, a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai no princípio, e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, e nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, diz ele. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria fique completa, ou seja, que vocês também participem, que vocês também acreditem, que vocês saibam que o Verbo de Deus se fez carne, que vocês possam compreender que nós convivemos durante anos com Ele, e Ele era o Filho de Deus, e Ele era Deus. Ele veio como luz para iluminar todas as trevas. É a convivência dos homens, a convivência de um homem com Deus, dos homens com Deus. Eles comeram com Ele, eles andaram com Ele, eles conversaram com Ele, eles ouviram eles, e depois descobriram que Ele era Deus, que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conviveu, esse João aqui é o João amado, é o discípulo amado, é São João Evangelista. Essa experiência de conviver com Jesus dia e noite, andando nas estradas de Israel, andando nas estradas da Palestina, andando pelos povoados, cidades, cantos e recantos. João Batista, que não andou com Jesus Cristo, que não conviveu com Jesus Cristo, mas batizou Jesus Cristo, quando ele avista Jesus Cristo, ele grita, aponta, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora São João Evangelista, ele convive com Jesus Cristo, no dia a dia, e se torna o discípulo mais amado de Jesus Cristo. Na última ceia, ele inclina a sua cabeça no peito de Jesus Cristo, e lá no Calvário ele recebe a mãe de Jesus Cristo, e cuida da mãe de Jesus Cristo. Então a convivência de João com Jesus Cristo e com Maria é uma convivência muito íntima, é de morar na mesma casa com Maria, é de ficar noites e noites conversando com Maria e falando de Jesus Cristo, e sentindo a presença de Jesus Cristo, e convivendo com a mãe de Jesus Cristo. Então essa convivência dele com Maria deixa ele assim. Ele é um dos escritores mais sentimental, mais sensível. É por isso que ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo. Tanto a primeira carta, como a primeira leitura, como o Evangelho de São João Evangelista. No Evangelho ele diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E quem é o outro discípulo que Jesus amava? É ele mesmo. Ele está contando o que aconteceu com ele. Maria Madalena chega chorando de manhã cedo no túmulo, querendo que alguém tirasse a pedra para que ela pudesse ungir o corpo do Senhor, porque no sábado santo ela não pôde. Mas naquelas primeiras horas daquele domingo, do amanhecer, muito cedo ela vai. E quando chega lá, a pedra já rolou. E ela vai dizer: tiraram o Senhor do túmulo, e nós não sabemos aonde colocaram. Foi aquela notícia que ela veio trazer.
E ele, João e Simão Pedro saíram correndo ao túmulo para ver o que tinha acontecido, ver se alguém tinha roubado o corpo do Senhor. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele está falando dele mesmo, só que ele está dizendo o outro discípulo, que é ele mesmo, era mais jovem, era bem mais jovem do que Pedro, correu mais rápido, chegou, viu, mas não entrou no sepulcro. Ele não entra no sepulcro porque ele é muito jovem e ele quer que Pedro, que recebeu a missão de ser o chefe da igreja, Jesus havia dito para Simão: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele queria que Pedro visse e que Pedro testemunhasse. Então ele respeita a hierarquia, ele não entra, espera Pedro chegar. Quando Pedro chega, que entra, em seguida ele entra atrás de Pedro. Outro discípulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Pode aplaudir isso. Viu as faixas de linho deitado no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Pode aplaudir isso. E acreditou que Jesus havia ressuscitado. Acreditou que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Eles tomaram posse disso. É verdade que nessa mesma tarde o Senhor vai aparecer para os discípulos, e o Senhor vai aparecer durante muitos dias para os discípulos. Eles vão conviver com Jesus Cristo ressuscitado. Esse que estava morto agora vive, e agora fala, e agora se comunica, e agora profetiza, e agora anima os discípulos a não se afastar de Jerusalém, mas esperar o cumprimento da promessa: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. É isso que ele está dizendo. Nós somos testemunho de Jesus Cristo. Nós que tocamos nele, nós que convivemos com ele, nós que andamos com ele, nós que estivemos com ele em todos os minutos, nós somos testemunho de Jesus Cristo. Ainda existe um resto, 2000 anos depois, que ainda acredita em Jesus Cristo. Nós ainda estamos nesse tempo do Natal, que só vai terminar com a apresentação de Jesus Cristo no templo. Eu acho que é dia 6 ou é 5 de fevereiro. Esse tempo é o tempo do Natal de Jesus Cristo. Apesar que muitos de nós achamos que é só no dia 24 para o dia 25 o Natal. Não, nós ainda estamos nos dias do Natal, acontecimento do Natal. E o Natal, o tempo do Natal só termina lá no início de fevereiro. E aí a gente começa a esperança caminhar para o tempo pascal de Jesus Cristo, Quaresma, um pouquinho do tempo comum, depois quarta-feira de cinza começa a Quaresma, e depois a Páscoa do Senhor. Poucas pessoas sabem disso. O Natal se tornou-se isso aí, dia 24 para o dia 25, e que o comércio diz: nós vendemos mais, nós vendemos menos. O Natal não foi bom porque não vendemos nada, ou o Natal foi bom porque crescemos 3%, e assim é o Natal. O Natal para o mundo é saber o quanto que você comprou, o quanto que você gastou, e o quanto você ainda pode gastar no dia seguinte. Isso é Natal. Então, viva o Natal para o dono da Sadia, viva o Natal para os criadores de leitão, viva o Natal para aqueles que vendem alguma coisa. O Natal não é isso. Nós temos que entender isso, nós temos que entender que para nós que cremos, nós que tocamos nele, nós que comungamos ele, nós que meditamos na palavra dele, a nossa alegria está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa alegria tem que estar nele.
A nossa esperança tem que estar nele, o nosso tempo tem que estar nele, a nossa vida tem que estar nele, a nossa vida tem que ser voltada sempre na direção dele. Nós que podemos dizer como São João, será se nós não podemos dizer como São João, nós que convivemos com ele, nós que comemos do corpo dele, nós que bebemos do sangue dele, nós que estamos sempre com ele, nós sabemos que ele está vivo. Nós sabemos que ele está vivo, não é só São João que pode testemunhar isso não, mas nós que já estamos há anos na caminhada, nós podemos dizer, nós que comemos e bebemos com ele, que vivemos com ele. O que era desse princípio que nós ouvimos e nós estamos ouvindo sempre na sua palavra, e que vimos com os nossos olhos e nós estamos sempre vendo o Senhor na Eucaristia. O que contemplamos e nós adoramos o Senhor, e nossas mãos tocaram da palavra, da vida, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A nossa mentalidade tem que ser, e o nosso linguajar tem que ser esse, não pode ser diferente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, pode aplaudir isso. De fato a vida manifestou-se, nós vimos, e nós somos testemunho, diz a palavra, e nós somos testemunho disso. Nós somos testemunho que Jesus Cristo não é lenda, que Jesus Cristo não é um homem, mas ele é Deus homem. Ele nasceu da Virgem Maria, morreu sob Pôncio Pilato, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, e nós somos testemunho disso. Nós somos testemunho disso. Se você ainda não é testemunho disso, é porque a sua fé ainda é vacilante, ou porque você não teve uma experiência com Deus ainda. Mas nós não, nós já temos anos de caminhada com Jesus Cristo, caminhamos com Jesus Cristo todos os dias, não podemos ser diferente. Ah, mas eu não peguei Jesus Cristo, mentira, pegou sim, pegou. Você pegou todas as vezes que você pegou na Santa Eucaristia, você pegou em Jesus Cristo, e você colocou Jesus Cristo, e você comeu Jesus Cristo, da carne de Jesus Cristo, e você não pode negar isso nunca. É a carne do Senhor, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, é a presença do Senhor, é a presença real do Senhor na Eucaristia. Como que você não pegou em Jesus Cristo? Como que você não tocou em Jesus Cristo? Nós vimos, nós estamos vendo Jesus Cristo todos os dias, pelos milagres que Ele fez no decorrer desses 20 anos que eu estou aqui na São Pedro. Não só, mas eu estou falando da nossa experiência. Jesus tem 2000 anos, aliás, milhões de anos, que faz prodígios e milagres. Antes da palavra se tornar carne, Ele já fazia milagre. Depois que se tornou, se fez mais e mais e mais, e depois que voltou para o Pai, mas ficou no nosso meio, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim. Ele continua fazendo prodígio e milagre, e muitos de nós fomos curados, fomos libertos, fomos salvos por Ele, e verdadeiramente podemos dizer que nós participamos dessa graça. Nós que tocamos, nós somos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós temos a vida. Só nele, pode aplaudir isso, graças a Deus. Graças a Deus, ninguém vai nos salvar a não ser Jesus Cristo, ninguém pode nos salvar a não ser Jesus Cristo. Nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. É o que vai dizer São João. Jamais alguém pode dizer que não conviveu com Jesus Cristo. Nós estamos convivendo com Jesus Cristo, e graças a Deus nós estamos convivendo com Jesus Cristo, e graças a Deus o Senhor também convive conosco. Toda quinta-feira adoramos o Senhor. Há 20 anos nós adoramos o Senhor aqui na paróquia de São Pedro. Toda quinta-feira, de 11 às 17 horas, nós estamos diante do Santíssimo. Então, como pode não conviver com Jesus Cristo?
Como pode, amado? Como pode? Maria Madalena sai correndo para encontrar Jesus Cristo, e lá encontra anjos que vão lhe perguntar: porque procura entre os mortos aquele que está vivo? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo? Maria Madalena foi num lugar onde eles tinham colocado Jesus Cristo, que era verdadeiramente um cemitério. Era um lugar, umas grutas, onde eles colocavam pessoas que morreram. Então naquele lugar reservaram lá um túmulo e colocaram o corpo de Jesus Cristo. E ela vai domingo cedinho em procura de Jesus Cristo. Ela quer encontrar o corpo de Jesus Cristo. Ela não sabe que ela vai encontrar Jesus Cristo vivo. E o anjo aparece para dizer: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. O nosso Deus está vivo, meu filho. O nosso Redentor está vivo. Jó, que viveu muitos anos antes, até milhares de anos antes de Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sei que o Deus está vivo e há de se levantar em meu favor. Aplaudam isso. Nós que vimos a sua graça, nós que vimos o seu poder, nós que sentimos o seu poder, nós que estivemos aqui durante todo esse ano, e todo esse ano vocês viram a manifestação do Senhor, o poder de Deus, a graça de Deus. Será se você não ouviu? Será se você não viu? E será se você não compreendeu que era Deus fazendo, que era Deus fazendo, que era Jesus Cristo agindo, que era Jesus Cristo libertando, que era Jesus Cristo curando, que era Jesus Cristo nos salvando? Era Jesus Cristo. Se você não sabe, eu te digo, era só Jesus Cristo falando e fazendo no nosso meio, para a glória de Deus Pai. Não foi o Padre Moacir, não foi o Salvador cantando, não foi. Foi Jesus Cristo. O único que faz é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Caríssimo, o que era desse o princípio, e que nós ouvimos e que vimos com os nossos olhos e que contemplamos, as nossas mãos tocaram na palavra, nossas mãos tocaram na palavra de Deus. O Verbo se fez carne, o Verbo estava aqui, e o Verbo andou no vosso meio, e o Verbo agiu nas vossas vidas. Deus agiu poderosamente em nós, e nós temos que agradecer isso. Nós temos que louvar isso, nós temos que bendizer isso, nós temos que testemunhar isso, amado. Nós temos que testemunhar. E se a gente conseguir testemunhar só para os católicos, está bom demais, está bom demais. Para aqueles que foram batizados, mas não evangelizados, se você chegar para eles hoje e dizer: olha, eu conheci Jesus Cristo, eu sei aonde Jesus Cristo está, eu sei quem pode salvar a tua vida, eu sei quem pode te curar, eu sei quem pode te tirar desse vício, eu sei quem pode mudar a sua vida, porque mudou a minha. Eu acho que nós podemos testemunhar Jesus Cristo desse modo. Nós podemos falar muito bem para as pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida, quando eu estava nessa situação, Ele pode mudar a sua vida. Que os católicos saibam disso, porque são os católicos que vão para um centro espírita, são os católicos que vão para a igreja maçom, para as lojas maçom, são os católicos que vão para as seitas evangélicas, e são os católicos que saem por aí pedindo para ler as suas mãos, jogando buzo, jogando carta. São os católicos que pegam o pé de arruda para se benzer, e são os católicos que fazem um monte de besteira, porque não conhecem Jesus Cristo vivo, real, ressuscitado. Porque se conhecesse, não trocaria o Senhor por nada, não trocaria o Senhor por nada. Se conhecesse, mas não conhece.
E não conhece porque nós mesmos não anunciamos e não falamos e nós temos medo de ser chato. Amado, é melhor ser chato. É melhor ser chato. Se você for levar essa alma para Jesus Cristo, seja muito chato, seja muito chato. E não tenha medo de ser chato, porque um dia você vai receber a recompensa do Senhor. Um dia você vai receber essa grande recompensa do Senhor, porque o Senhor disse: se alguém me testemunhar diante do mundo, eu testemunharei diante do meu Pai que está no céu. E você quer mais do que isso? Você quer ganhar algo melhor do que isso? O próprio Jesus Cristo se levantar em seu favor e testemunhar sua fé diante do Pai? Quando mais nada existir, quando tudo tiver acabado, só Jesus Cristo vai ficar para te testemunhar? É melhor você começar a testemunhar. É melhor a gente começar a tomar posse e parar de ter um respeito humano, porque nós temos respeito humano para falar de Deus, mas para contar piada, para cantar música sertaneja indecente, para falar um monte de coisa, nós não temos problema nenhum, nós não temos respeito nenhum. Mas quando é para falar da palavra de Deus, quando é para falar dos milagres de Deus, quando é para falar daquilo que Deus faz, aí nós respeitamos a fé de cada um. Aí nós que somos fariseus e falsos, não temos medo de dizer: só Jesus Cristo salva. Não adianta você vestir de branco. Aliás, eu descobri esses dias, saiu na televisão, que a roupa branca aumentou o preço e aumentou o imposto 3% sobre o branco. Você sabia disso? Porque milhões de pessoas compram roupa branca no final do ano, então o governo aproveita para ganhar 3% a mais do imposto sobre a roupa branca, e por isso a roupa branca ficou mais cara. É melhor você ficar pelado. Se a sua fé estiver na roupa branca, fique pelado. Fique pelado. Se a sua fé estiver na roupa, você está lascado. Você está lascado, porque a roupa não vai te trazer paz, não vai te trazer nada, só vai talvez te ajudar a não ficar pelado com a mão nos bolsos, mas não serve para nada, a não ser para que você não mostre a sua nudez, porque você é muito feio com roupa, imagina sem. E graças a Deus você usa roupa, porque se não usasse, mas use qualquer uma, compra até uma mortaia. Faça mortaia. Primeiro se usava de mortaia, você arrumava aquelas roupas dos franciscanos e ficava 6, 7 meses com elas. Lá no Canindé ainda fica. Não precisa andar roupa. Não apareça na minha frente com roupa branca não, que eu vou compreender. Vou compreender que você é um pai de santo e mãe de santo, e eu vou pegar essa cruz e jogar na sua cabeça. Com toda certeza. Se vista da graça de Jesus Cristo para enfrentar 2018. Se vista do poder de Deus, se vista na proteção do Senhor, coloca o Senhor na sua vida, que eu tenho certeza vai cair 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido de jeito nenhum, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, nada te faltará. Não é roupa branca, não é você ir para a praia para pular 5, 7 vezes, 7 ondas. Você vai ficar cansado e pode até morrer afogado e não vai resolver nada. Nada. Nós temos muitas coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Isso é falta de fé. Quando a gente não tem fé, a gente inventa um monte de coisa, porque justifica que nós não temos fé. Mas se a nossa fé está em Jesus Cristo, pode vir o quê? Então vamos lá, fiquem em pé. Quando eu te invocar, Senhor, tu me atenderás. Na tribulação, tu estás comigo. Caia 1.000 à minha esquerda, caia 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita e não serei atingido, porque o Senhor é meu refúgio, é minha cidadela, é o Deus em quem confio. Eu não vou desanimar, não vou deixar de lutar, porque o Senhor me é propício, Ele me faz vencedor.
Pode vir o que vier, Deus está comigo. Pode vir o que vier, ninguém tira-me. Se o inimigo está à minha frente, se o inimigo está à minha espreita, nada temerei. Estou revestido de poder e glória da armadura de Deus. Combati o combate, dei a minha fé. Resta-me agora receber a coroa que o Senhor me dará. Pode vir o que vier, pode vir o que vier, Deus está. Que vier a minha fé. Pode vir o que vier,